Olá, amantes de histórias que aquecem a alma e nos lembram da força dos laços mais puros. Sejam muito bem-vindos ao Contos de Galopes. Preparem o coração, pois hoje vamos mergulhar numa jornada de cortar o fôlego, onde a inocência enfrenta a crueldade, mas a esperança surge de onde menos se espera. Vocês já se perguntaram se os animais podem realmente entender nossos sentimentos mais profundos? Se eles são capazes de atos de nobreza que desafiam nossa compreensão? A história de hoje, homem rico cruel toma a vaquinha preciosa da menina órfã, mas o que o cavalo de coração nobre faz em seguida trará respostas surpreendentes. Antes de desvendarmos este conto emocionante, quero fazer um convite especial. Se você adora narrativas que mostram o poder extraordinário dos animais e a resiliência do espírito humano, este é o seu lugar. Inscreva-se agora no Contos de Galopes, para não perder nenhuma aventura, e clique no sininho para ser notificado. Sua inscrição é o feno que alimenta nossa paixão por trazer mais histórias como esta. E se este conto tocar seu coração, não se esqueça de deixar aquele like caprichado para que mais pessoas possam se inspirar. Agora, respire fundo, pois nossa viagem para a pequena cidade de Esperança está prestes a começar. Apertem os cintos, ou melhor, ajustem as selas, pois vocês estão prestes a conhecer Lúcia, uma menina de coração puro, sua amada vaquinha. Mimosa, o impiedoso coronel Arnaldo Rocha e, claro, Rajado, um cavalo cujo olhar guarda segredos ancestrais e um plano que mudará o destino de todos. Vamos juntos. No coração verdejante de Minas Gerais, aninhada entre montanhas que parecem proteger seus segredos, fica a pacata cidade de Esperança. Ali, o sol da manhã beijava com ternura a humilde casinha de pau a pique onde vivia Lúcia, uma menina de apenas 10 anos, cujos olhos castanhos brilhavam com a doçura da infância. Lúcia era órfã, criada com o afeto infinito de sua avó Benta, uma senhora de cabelos brancos como o algodão e mãos calejadas pelo trabalho árduo na roça. Apesar das dificuldades, o amor entre avó e neta florescia como a mais bela orquídea, preenchendo cada canto daquele lar simples com uma alegria contagiante. A maior companheira de Lúcia, sua confidente de segredos e sonhos, era Mimosa, uma vaquinha de pelagem malhada, mansa como um entardecer de domingo. Mimosa não era apenas um animal, era o sustento da pequena família. O leite fresco vendido na feira que garantia o pão na mesa e os remédios de vó Benta. Todas as manhãs, Lúcia acordava com o canto do galo e corria para o pequeno pasto nos fundos do casebre. "Bom dia, Mimosa", dizia ela, enquanto a vaquinha respondia com um mugido carinhoso, esfregando a cabeça nas pernas da menina. Era um ritual de afeto, um laço que transcendia as palavras. Do outro lado da cerca esburacada, num terreno que parecia esquecido pelo tempo, vivia Rajado, um cavalo alazão, já idoso, com uma crina densa e olhos que pareciam carregar a sabedoria de muitas luas. Rajado observava a rotina de Lúcia e Mimosa com uma atenção silenciosa, quase paternal. Ninguém na cidade sabia ao certo a origem de Rajado. Alguns diziam que fora abandonado por um tropeiro anos atrás, outros que pertencia a uma antiga fazenda cujas ruínas mal se viam. Vó Benta, com sua alma caridosa, costumava jogar capim fresco por cima da cerca para o cavalo solitário. Lúcia, por sua vez, sentia uma conexão especial com Rajado. Às vezes, após cuidar de Mimosa, ela se aproximava da cerca e oferecia uma cenoura ou uma maçã ao cavalo. Ele aceitava com delicadeza, permitindo que a menina acariciasse seu focinho macio, seus grandes olhos fixos nos dela, como se lesse sua alma. Mas a paz da pequena Esperança estava prestes a ser abalada por uma sombra escura. O coronel Arnaldo Rocha,
Dono do único banco da cidade e de vastas terras, era um homem cuja reputação era tão fria quanto o mármore de seu escritório. Para ele, sentimentos eram fraquezas, negócios eram números. Vó Benta carregava nos ombros o peso de uma dívida antiga, um empréstimo feito em tempos de seca severa por seu falecido marido. Os juros, implacáveis como o coronel, haviam transformado uma pequena quantia num fardo quase insuportável para a frágil economia da família. Naquela manhã fatídica, enquanto Lúcia trançava flores silvestres para enfeitar a coleira de Mimosa, um carro preto e imponente levantou poeira na estradinha de terra que levava ao sítio. Rajado, no terreno vizinho, ergueu as orelhas, seu corpo tenso, como se pressentisse a tempestade que se aproximava. Do carro desceram 2 homens de semblante sério, capangas do coronel Arnaldo. Traziam papéis timbrados e uma ordem que faria o chão sumir sob os pés de Vó Benta. Viemos em nome do coronel Rocha, disse o mais alto com voz ríspida, para executar a dívida pendente. Vó Benta, pálida, mas com a dignidade de quem já enfrentara muitas batalhas, tentou argumentar. Explicou sua situação, pediu mais um prazo, prometeu que faria o impossível para quitar o débito. Mas os homens eram surdos às súplicas, seus corações de pedra refletindo a dureza de seu patrão. A ordem é clara, senhora, disse o outro capanga, apontando para Mimosa, que pastava tranquilamente alheia ao drama. Na falta de dinheiro, levaremos o bem que consta como garantia. A vaca. O mundo de Lúcia, que observava tudo escondida atrás da cortina da janela, desmoronou. Não! A Mimosa não! Gritou a menina correndo para fora, as lágrimas já inundando seus olhos infantis. Ela se agarrou às pernas da avó, o soluço preso na garganta. Vovó, não deixa eles levarem a Mimosa. Por favor, era o grito desesperado de quem via seu bem mais precioso ser arrancado. Os homens, no entanto, foram implacáveis. Um deles laçou Mimosa, que olhou para Lúcia com seus grandes olhos castanhos, parecendo não entender a traição. Vó Benta abraçou a neta, o coração partido em 1000 pedaços, a impotência esmagando sua alma já cansada. Rajado da cerca, relinchou alto, um som carregado de uma angústia quase humana. Ele pateou o chão, os músculos tensos, como se quisesse saltar a cerca e impedir aquela crueldade. Seus olhos flamejavam, fixos nos capangas e no sofrimento da pequena Lúcia. Lúcia viu Mimosa ser levada, seu mugido triste ecoando pelo vale, como um lamento. Ela correu atrás da carroça improvisada, onde sua amiga era conduzida, gritando seu nome, tropeçando nas próprias pernas, até que Vó Benta a alcançou, exausta e desolada. O coronel havia vencido, por hora. A noite caiu sobre esperança como um manto de tristeza. Lúcia não comeu, não falou. Apenas chorou, abraçada a um pequeno boneco de pano que Mimosa costumava mordiscar. Vó Benta rezava baixinho, pedindo a Deus um milagre, uma luz no fim daquele túnel escuro. No terreno ao lado, Rajado não pregou o olho. Ele andava de um lado para o outro, inquieto. A imagem da menina órfã chorando por sua vaquinha parecia ter despertado algo profundo em sua memória equina, uma urgência, um plano que começava a tomar forma em sua mente surpreendentemente astuta. O cavalo farejou o ar, olhou para a lua cheia que iluminava a paisagem e então, com uma determinação silenciosa, começou a agir. O que aquele cavalo de coração nobre faria em seguida era um mistério, mas a noite guardava promessas de reviravoltas inesperadas. Enquanto Lúcia adormecia embalada pelo cansaço e pela dor, Rajado aproximou-se de um canto específico do terreno, abandonado, um lugar coberto por um capim mais denso, onde uma antiga figueira retorcida parecia montar guarda. Seus instintos, ou talvez uma lembrança antiga, o guiavam. Com as patas dianteiras,
O cavalo começou a escavar a terra. Não era uma ação aleatória. Havia um método, uma precisão em seus movimentos. A terra fofa cedia facilmente, revelando raízes e pedras. Mas Rajado persistia, fungando o solo, como se procurasse por um cheiro específico. O orvalho da madrugada começava a cair quando uma das patas de Rajado atingiu algo sólido, um som metálico abafado pela terra. O cavalo parou, olhou ao redor como se verificasse se estava sendo observado e então, com cuidado, usou o focinho para afastar a terra. Restante, ali, semi-enterrada, estava uma pequena caixa de metal, enferrujada pelo tempo, mas intacta. Rajado a cutucou com o focinho, tentando abri-la. A tampa, presa pela ferrugem, resistiu por um momento, mas com um último empurrão mais forte do cavalo, ela cedeu com um rangido. Dentro da caixa, protegidos por um pedaço de pano oleado e amarelado, não havia apenas moedas de ouro antigas, cujo brilho pálido reluziu sob a luz da lua. Havia também uma carta dobrada, selada com um lacre quase desfeito, e um pequeno relicário de prata, com iniciais gravadas. Rajado observou o conteúdo da caixa por um instante, seus grandes olhos parecendo refletir uma compreensão profunda. Ele gentilmente empurrou a tampa de volta ao lugar, cobrindo a caixa com um pouco de terra e folhas secas, deixando-a apenas parcialmente visível, como se quisesse que fosse encontrada, mas não por acaso. O sol da manhã seguinte encontrou Lúcia com os olhos inchados e o coração pesado. A ausência de Mimosa era uma dor física, um vazio que nada parecia preencher. Vó Benta tentava animá-la, mas suas palavras doces mal conseguiam atravessar a muralha de tristeza da menina. Sem ânimo para brincar, Lúcia caminhou lentamente até a cerca do terreno vizinho. Rajado já a esperava, mais perto da cerca do que o usual. Ele relinchou baixinho, um som suave, quase um chamado. Havia uma urgência em seu olhar, uma inteligência que Lúcia sempre notara, mas que hoje parecia mais intensa. "Ah, Rajado!" sussurrou Lúcia, as lágrimas ameaçando voltar. "Levaram a Mimosa. O coronel malvado a levou." O cavalo encostou o focinho na mão estendida da menina, como se a consolasse. Então, ele se afastou um pouco e começou a andar em direção à velha figueira, parando e olhando para trás, para Lúcia. Ele repetiu o gesto algumas vezes. Caminhava alguns passos, parava, olhava para Lúcia e relinchava suavemente, batendo uma das patas no chão perto da figueira. Era um convite claro, uma insistência que a curiosidade infantil de Lúcia, mesmo em meio à tristeza, não pôde ignorar. "O que foi, Rajado? Você quer me mostrar alguma coisa?" perguntou ela, enxugando os olhos. Vó Benta, que observava da janela da cozinha, sentiu um arrepio. Sempre achara aquele cavalo especial, mas hoje seu comportamento era ainda mais intrigante. Ela fez um sinal para Lúcia ir, confiando no instinto do animal. Lúcia passou por uma abertura na cerca e seguiu Rajado. O cavalo a guiou diretamente até o local onde havia desenterrado e escondido parcialmente a caixa. Ali, ele parou e novamente bateu a pata no chão, olhando para a menina com expectativa. Lúcia viu um pedaço de metal enferrujado saindo da terra. Ajoelhando-se, a menina começou a cavar com as mãos, a terra fofa cedendo facilmente. Rajado permaneceu ao seu lado, observando-a, encorajando-a com leves toques do focinho em seu ombro. Em pouco tempo, Lúcia desenterrou a pequena caixa de metal. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Com o coração batendo forte, ela conseguiu abrir a tampa emperrada. A visão do ouro, da carta antiga e do relicário a deixou sem fôlego. "Vovó! Vovó, venha ver!" gritou ela, esquecendo momentaneamente sua tristeza. Rajado encontrou um tesouro. Vó Benta correu até o local, seu rosto uma mistura de espanto e apreensão. Ao ver o conteúdo da caixa, ela levou a mão à boca.
Eram moedas de um tempo que ela só ouvira falar nas histórias dos mais velhos. Mas foi a carta e o relicário que prenderam sua atenção. Com mãos trêmulas, Vó Benta pegou a carta. O papel era antigo, a tinta desbotada, mas a caligrafia era elegante, feminina. O lacre tinha um brasão que ela vagamente reconhecia, mas não conseguia identificar. "Precisamos ler isso, minha neta", disse ela, a voz embargada pela emoção. Sentadas sob a sombra da figueira, com Rajado observando-as atentamente, Vó Benta começou a decifrar as palavras da carta. Era o diário de uma mulher chamada Helena, que escrevia sobre tempos difíceis, sobre a ganância de homens poderosos e sobre um tesouro de família que precisava ser protegido. A carta falava de um fiel cavalo, seu companheiro e confidente, a quem ela confiava a guarda daquele pequeno tesouro, escondido sob a figueira, para um dia ser usado para o bem, para ajudar os necessitados, caso ela não pudesse mais fazê-lo. O nome do cavalo não estava explícito, mas a descrição... Vó Benta olhou para Rajado, cujos olhos pareciam brilhar com uma luz ancestral. Seria possível um cavalo guardar um segredo por tanto tempo? A carta mencionava também um relicário, um presente de seu pai com as iniciais da família, R. Rocha. O sangue gelou nas veias de Vó Benta. Helena Rocha. Seria ela parente do coronel Arnaldo Rocha? A ironia era cruel demais para ser coincidência. O homem que lhes tirara o pouco que tinham poderia ser o herdeiro daquele tesouro e daquele legado de bondade esquecido. "Lúcia, minha querida", disse Vó Benta com a voz firme apesar da turbulência em seu peito, "este tesouro não nos pertence. Mas ele pode ser a chave para recuperarmos Mimosa e, quem sabe, para algo muito maior. Precisamos levar isso ao coronel." Lúcia, embora pequena, compreendeu a gravidade da situação e a nobreza do gesto de sua avó. A ideia de enfrentar o coronel novamente era assustadora, mas a esperança de ter Mimosa de volta e a confiança na sabedoria de Rajado lhe davam coragem. Antes de partirem, Lúcia abraçou o pescoço de Rajado. "Obrigada, meu amigo valente", sussurrou ela. "Você é o cavalo mais esperto e bondoso do mundo." Rajado esfregou a cabeça nela, como se dissesse que sua missão estava apenas começando. Com a caixa nas mãos, avó e neta seguiram para o centro, de Esperança, em direção ao imponente prédio do Banco do Coronel Arnaldo Rocha. O sol já ia alto e o destino de todos parecia estar contido naquela pequena caixa enferrujada, revelada pela lealdade de um cavalo extraordinário. A sala de espera do banco era fria e silenciosa, contrastando com o calor do dia lá fora. O coronel Arnaldo Rocha, um homem de meia idade, com um olhar calculista e cabelos grisalhos penteados para trás, recebeu-as em seu suntuoso escritório com visível impaciência. "O que querem? Já não causei problemas suficientes ontem?" perguntou ele, a voz carregada de sarcasmo, sem sequer oferecer um assento. Ele esperava mais súplicas, mais lágrimas, mas não estava preparado para o que Vó Benta colocou sobre sua mesa de mogno. O coronel olhou para a caixa com desdém, mas quando Vó Benta abriu, revelando as moedas de ouro, a carta e o relicário, sua expressão mudou. Uma sombra de reconhecimento, ou talvez surpresa, passou por seus olhos frios. Ele pegou o relicário primeiro. As iniciais HR, gravadas na prata, fizeram suas mãos tremerem levemente. Onde vocês encontraram isso?" perguntou ele. A voz subitamente rouca, a arrogância dando lugar a uma perplexidade palpável. Vó Benta, com calma, contou sobre Rajado e a descoberta sob a figueira. Enquanto Vó Benta falava, Lúcia observava o coronel. Pela primeira vez, ela viu algo além da crueldade em seu rosto. Uma vulnerabilidade, uma dor antiga que ele tentava esconder. Ao ouvir o nome Rajado,
e a menção à figueira, o coronel empalideceu visivelmente. Ele pegou a carta com mãos trêmulas. A caligrafia, ele a reconheceria em qualquer lugar. Era a letra de sua mãe, Helena Rocha, falecida há tantos anos. Uma mãe que ele mal conhecera em sua essência, pois sempre estivera mais focado em construir seu império financeiro. As palavras da carta eram como agulhas em sua consciência. Falavam de um legado de bondade, de usar a fortuna da família para aliviar o sofrimento dos outros, não para aumentá-lo. Falavam de um cavalo fiel, o guardião de seus segredos mais puros, que ela deixara para trás na antiga fazenda. Lágrimas que o coronel pensava terem secado há décadas começaram a brotar em seus olhos. Rajado, o cavalo de sua infância, o companheiro de aventuras de sua mãe. Ele o abandonara junto com a velha fazenda, considerando-o apenas mais um bem a ser descartado em sua busca por riqueza. Preciso vê-lo, murmurou o coronel, mais para si mesmo do que para as duas. Preciso ver esse cavalo. Ele se levantou abruptamente, a caixa ainda em suas mãos, o olhar perdido em memórias distantes, dolorosas e agora incrivelmente presentes. A verdade estava vindo à tona, trazida pela lealdade de um animal. O coronel, Arnaldo, Lúcia e Vobenta seguiram em silêncio no carro imponente de volta ao pequeno sítio. O homem, antes tão arrogante, agora parecia encolhido, consumido por uma emoção que ele não sabia nomear. A paisagem de esperança, antes indiferente, agora parecia observá-lo com expectativa. Ao chegarem, Rajado estava parado perto da cerca, como se esperasse. Seus olhos sábios encontraram os do coronel. Não havia acusação neles, apenas um reconhecimento profundo, uma tristeza antiga e uma centelha de esperança. O coronel desceu do carro, as pernas bambas. Parte 4. Desenvolvimento. O confronto e a revelação inicial. Aproximadamente 12 minutos. Rajado. Deita a voz do coronel era um sussurro embargado. Ele se aproximou da cerca lentamente, como se temesse que o cavalo fosse uma miragem, uma peça de sua memória atormentada. Rajado não se moveu. Apenas o observou com aquela calma que transcendia o tempo. O coronel estendeu a mão trêmula por cima da cerca. Rajado hesitou por um instante, depois encostou o focinho na palma da mão do homem. Um arrepio percorreu o corpo do coronel. Era ele. O mesmo toque aveludado, o mesmo olhar gentil que ele lembrava vagamente de sua infância, das histórias de sua mãe. Lágrimas escorreram pelo rosto do coronel Arnaldo Rocha, o homem temido por sua frieza, agora desarmado pela lealdade de um cavalo. É você, meu Deus, é você! Soluçou ele, apoiando a testa na madeira da cerca. Você guardou tudo isso, por todos esses anos. Vó Benta e Lúcia observavam a cena comovidas. Aquele cavalo não era apenas um animal, era um elo. Perdido, um guardião de promessas, um mensageiro do passado. Ele havia esperado pacientemente pelo momento certo para revelar a verdade e despertar a humanidade adormecida no coração do coronel. Minha mãe, continuou o coronel, a voz quebrada. Ela sempre me falou sobre a importância da compaixão, sobre ajudar o próximo, e eu me tornei isso. Ele gesticulou para si mesmo, para o carro luxuoso, para a vida de opulência construída sobre a exploração da miséria alheia. Ele se virou para Vó Benta e Lúcia, o rosto vermelho e molhado. Eu peço perdão, do fundo da minha alma, eu peço perdão pelo mal que causei a vocês, pelo sofrimento. Eu estava cego pela ganância, surdo aos ensinamentos de minha mãe. A confissão era dolorosa, mas libertadora. A dívida, disse Vó Benta, com sua voz suave, mas firme. A carta de sua mãe, coronel, fala sobre usar a fortuna para o bem. A dívida que o senhor nos cobra, ela já não teria sido quitada pelo espírito de sua mãe, por este tesouro que Rajado nos mostrou? O coronel olhou para a carta novamente, depois para o relicário.
As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Um legado de compaixão. Ele então se lembrou de algo mais. Um detalhe na carta que passara despercebido em meio à emoção. Havia uma menção a um antigo livro de registros da fazenda. "Espere", disse ele, os olhos arregalados. Minha mãe mencionou que alguns débitos de amigos da família, pessoas de bom coração que passavam por dificuldades, ela mesma os perdoou em segredo, anotando em seu diário e no livro da fazenda. Ela não queria humilhá-los com caridade pública. Uma nova onda de choque percorreu Vó Benta. O falecido marido dela, Antônio, era amigo de infância de Helena Rocha. Eles cresceram juntos, antes que Helena se casasse e se mudasse. Seria possível que a dívida original, aquela que iniciou todo o sofrimento, já tivesse sido perdoada há décadas? Eu preciso verificar os arquivos antigos da fazenda, gaguejou o coronel. Eles estão empoeirados no sótão da minha casa há anos. Se isso for verdade, se sua dívida, Vó Benta, já estava perdoada por minha mãe... Ele não conseguiu completar a frase. O peso da possível injustiça ainda maior o esmagando. Lúcia, que até então apenas observava, aproximou-se do coronel. "Senhor", disse ela com sua vozinha infantil, mas cheia de uma sabedoria inesperada. "Rajado não nos mostrou o tesouro só pelo ouro. Acho que ele queria que o senhor se lembrasse da sua mãe e da mimosa." As palavras simples da menina atingiram o coronel como um raio. O cavalo não era apenas um guardião de riquezas materiais, mas de memórias, de valores, de humanidade. E mimosa. A vaquinha que ele ordenara que fosse tomada, o símbolo da crueldade que ele agora abominava. "Sua vaquinha, Lúcia", disse o coronel, a voz firme pela primeira vez desde o reencontro com Rajado. "Ela será devolvida imediatamente. E esta dívida está mais do que quitada. Ela nunca deveria ter existido em meus livros se a memória de minha mãe for honrada." Ele pegou o telefone e deu ordens expressas para que Mimosa fosse trazida de volta ao sítio de Vó Benta com um pedido de desculpas formal de seus capangas. Em seguida, ligou para seu gerente no banco, instruindo-o a cancelar qualquer registro da dívida da família Silva. Enquanto esperavam, o coronel, ainda visivelmente abalado, sentou-se num tronco caído perto da cerca, sob o olhar atento de Rajado. Ele começou a contar a Lúcia e Vó Benta histórias sobre sua mãe, sobre o amor dela pelos animais, especialmente por Rajado, e sobre como ele se desviara daquele caminho. Ele falou sobre a solidão da riqueza, sobre o vazio que o dinheiro não preenchia, e sobre como o olhar de um cavalo idoso e a pureza de uma menina órfã haviam conseguido quebrar a carapaça de gelo que ele construíra ao redor de seu coração por tantos anos. Não demorou muito para que a carroça que levara Mimosa retornasse. Desta vez, os capangas do coronel, com os chapéus nas mãos e olhares constrangidos, pediram desculpas a Vó Benta e Lúcia. A alegria da menina ao rever sua vaquinha foi contagiante. Abraçou Mimosa, que mugiu feliz. Mimosa e Rajado se encararam. Por cima da cerca, um reconhecimento silencioso entre os dois animais que, de formas diferentes, foram peças centrais daquele drama. Parecia que Rajado piscava para Mimosa, como se dissesse: "Bem-vinda de volta, pequena. Tudo está se ajeitando." O coronel Arnaldo observou a cena com um misto de alívio e dor. Alívio por ter começado a reparar seus erros, dor por todo o tempo perdido, por toda a bondade que ele negara a si mesmo e aos outros. Mas algo novo brotava em seu peito. Uma determinação de mudar, de honrar o legado de sua mãe. "Vó Benta, Lúcia", disse ele, levantando-se. "O que vocês fizeram hoje, trazendo este tesouro, esta carta, foi um ato de honestidade que eu não merecia. Quero recompensá-las, não apenas com o cancelamento da dívida, mas com algo que possa verdadeiramente mudar suas vidas para melhor." Vó Benta sorriu docemente.
Coronel, a maior recompensa já recebemos. Mimosa de volta e a sua mudança de coração. Isso não tem preço, mas o coronel insistiu. Ele queria criar uma fundação em nome de sua mãe, Helena Rocha, para ajudar famílias necessitadas em esperança. E ele queria que vó Benta e Lúcia fossem as primeiras a serem beneficiadas com uma reforma completa em sua casa, uma bolsa de estudos para Lúcia e um cuidado especial para Rajado, que a partir daquele dia não seria mais um cavalo abandonado, mas o símbolo vivo da redenção da família Rocha. O terreno onde Rajado vivia seria transformado num pequeno santuário, um lugar de paz e memória. E o tesouro encontrado seria o capital inicial da Fundação Helena Rocha, multiplicado pela fortuna do coronel, agora destinada a semear o bem, como sua mãe sempre sonhara. Naquela tarde, o coronel Arnaldo Rocha foi até o sótão de sua mansão. Entre caixas empoeiradas e teias de aranha, ele encontrou o velho livro de registros da fazenda de sua mãe. Com o coração na mão, ele o abriu, procurando pelo nome de Antônio Silva, o falecido marido de vó Benta. E lá estava, ao lado do registro da dívida original, uma anotação com a caligrafia elegante de Helena Rocha. Dívida perdoada em 15 de março de um ano. Antônio é um homem bom, passando por tempos difíceis, que a sorte lhe sorria novamente. E Gaige, um pequeno trevo de 4 folhas, estava prensado na página. A confirmação atingiu o coronel com a força de uma revelação divina. Ele não apenas cobrara uma dívida injustamente, mas uma dívida que sua própria mãe havia perdoado por compaixão. Rajado não apenas o guiara a um tesouro, mas a verdade mais profunda sobre o legado de sua família. O coronel chorou novamente. Desta vez, um choro de catarse, de libertação. Ele havia sido um tolo, um homem cego pela vaidade e pelo poder. Mas agora, graças a um cavalo sábio e à inocência de uma menina, ele tinha uma segunda chance, e ele não a desperdiçaria. A notícia da transformação do coronel Arnaldo Rocha e da verdade sobre a dívida de vó Benta se espalhou por Esperança como um vento fresco de primavera. Muitos duvidaram no início, mas as ações que se seguiram provaram que a mudança era real, profunda e duradoura. O pequeno sítio de vó Benta e Lúcia foi reformado, ganhando um novo telhado, pintura fresca e um jardim florido. Rajado passou a viver num pasto verdejante, com um estábulo confortável e todos os cuidados que merecia, sob o olhar atento de Lúcia, sua protetora e amiga. A Fundação Helena Rocha começou suas atividades, e a primeira ação foi um grande mutirão para ajudar outras famílias endividadas injustamente na cidade, revisando cada caso com um novo olhar de compaixão inspirado pelo legado redescoberto. O coronel trabalhava lado a lado com a comunidade. Lúcia começou a frequentar a melhor escola da região, mas nunca deixou de lado suas raízes. Todas as manhãs, antes de ir para a aula, ela cuidava de Mimosa e passava tempo com Rajado, contando-lhe sobre seus estudos, seus sonhos, como se ele fosse seu conselheiro mais sábio. Rajado, por sua vez, parecia rejuvenescer. Seu pelo brilhava, seus olhos transmitiam uma serenidade contagiante. Ele se tornou uma espécie de celebridade local. O cavalo que mudou o coração de um coronel e trouxe justiça a uma família. As crianças vinham visitá-lo, trazendo maçãs e cenouras. Mas a história de Rajado guardava ainda um último segredo, uma última lição de amor e lealdade. Conforme os anos passavam, a saúde do coronel Arnaldo, agora um homem dedicado à filantropia e amado pela comunidade, começou a declinar. Uma doença implacável o consumia lentamente. Em seus últimos dias, ele pediu para ser levado ao pequeno santuário de Rajado
queria passar seus momentos finais perto do cavalo que lhe ensinara o verdadeiro significado da vida. Lúcia, já uma jovem estudante de veterinária, e vó Benta estavam ao seu lado. O coronel, fraco, estendeu a mão para Rajado, que encostou a cabeça em seu peito. "Obrigado, meu velho amigo", sussurrou ele. "Você me salvou de mim mesmo. Você me mostrou o caminho de volta para casa, para o legado de minha mãe." Naquela noite, sob um céu estrelado em esperança, o coronel Arnaldo Rocha partiu em paz, segurando o relicário de sua mãe e com o hálito quente de Rajado em seu rosto. Seu funeral foi uma celebração de uma vida transformada, de um homem que encontrou redenção. Alguns meses depois, numa manhã fria de inverno, Rajado também partiu. Ele deitou-se tranquilamente sob a velha figueira, o mesmo local onde o tesouro fora encontrado, e adormeceu para sempre. Parecia que sua missão na terra estava completa. Ele esperara o coronel se redimir, cumprir a sua promessa a Helena. Lúcia o encontrou ali, sereno, como se apenas dormisse um sono profundo. O luto foi imenso, não apenas para ela e vó Benta, mas para toda a cidade de Esperança. Rajado não era apenas um cavalo, era uma lenda, um anjo de 4 patas que trouxera milagres. No local onde Rajado partiu, Lúcia, com a ajuda da Fundação Helena Rocha, decidiu erguer algo especial. Não uma estátua fria, mas um pequeno jardim sensorial, um refúgio para crianças e animais, um lugar onde a história de lealdade e amor pudesse ser contada e sentida. E foi então, enquanto preparavam o terreno para o jardim, que a última surpresa de Rajado se revelou. Ao cavarem perto das raízes da figueira, encontraram outra pequena caixa, ainda mais antiga, muito bem lacrada com cera. Dentro dela não havia ouro, mas sementes. Sementes de árvores raras e flores que Helena Rocha amava. E uma última carta dela, endereçada ao nobre guardião de meu coração e de meus segredos, claramente referindo-se a Rajado. A carta explicava que aquelas sementes eram para serem plantadas quando a verdadeira paz e justiça florescessem naquelas terras. Era um legado de esperança, um símbolo de renovação que Rajado, de alguma forma, sabia que Lúcia descobriria e entenderia. Lúcia chorou, não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora. Rajado, mesmo após sua partida, continuava a guiá-la, a ensinar-lhe sobre a perseverança da vida, sobre a importância de plantar o bem para colher um futuro melhor. As sementes foram plantadas no jardim, que recebeu o nome de Recanto do Rajado. Com o tempo, elas brotaram, transformando o local num oásis de beleza e tranquilidade, um testemunho vivo do amor que transcende a vida e a morte. Lúcia se tornou uma veterinária renomada, especializada em equinos, dedicando sua vida a cuidar de animais com a mesma compaixão que Rajado lhe ensinara. Ela nunca se esqueceu do cavalo que mudou seu destino e o de tantos outros. Vó Benta viveu muitos anos felizes, vendo sua neta florescer e o legado de bondade se espalhar por Esperança. Ela contava a história de Rajado para todas as crianças, mantendo viva a memória do cavalo milagroso. Mimosa também teve uma vida longa e feliz, dando muitos bezerrinhos que alegravam o sítio. E sempre que um novo animal chegava ao recanto do Rajado, parecia haver um brilho especial nos olhos das crianças, uma centelha da sabedoria daquele cavalo inesquecível. A Fundação Helena Rocha continuou seu trabalho, transformando Esperança numa cidade modelo de justiça social e compaixão. E tudo começou com um homem cruel, uma menina órfã, sua vaquinha preciosa e um cavalo de coração nobre que sabia que o maior tesouro não é o ouro, mas o amor. O Recanto do Rajado tornou-se um lugar de peregrinação. Pessoas vinham de longe para sentir a paz daquele lugar,
para ouvir a história e para se lembrar de que, mesmo nas horas mais escuras, a esperança pode surgir muitas vezes no galope silencioso de um amigo de 4 patas. E assim, a saga de Lucia, do Coronel Arnaldo e do inesquecível Rajado, nos mostra que a verdadeira nobreza reside nos atos de bondade e na capacidade de transformação. Um cavalo, com sua sabedoria silenciosa, não apenas salvou uma menina e sua vaquinha, mas redimiu uma alma e plantou sementes de esperança para o futuro. Rajado nos ensina que os animais são muito mais do que companheiros. São guardiões de emoções puras, catalisadores de mudanças profundas e, por vezes, os únicos capazes de nos reconectar com nossa própria humanidade perdida. Sua lealdade transcendeu o tempo e as adversidades. A história de esperança é uma prova de que um único ato de coragem e compaixão, mesmo vindo de um animal, pode desencadear uma onda de transformações positivas, curando feridas antigas e construindo um legado de amor que ecoa através das gerações. Que possamos todos aprender com Rajado a ouvir com o coração, a agir com nobreza e a nunca subestimar o poder do perdão e da segunda chance. Pois, como vimos, até o coração mais endurecido pode florescer quando tocado pela verdadeira compaixão. Esperamos que esta jornada emocionante tenha tocado profundamente o seu coração, assim como tocou o nosso ao contá-la. Histórias como a de Rajado nos lembram da magia que existe ao nosso redor, esperando para ser descoberta nos olhares sinceros de nossos amigos animais. Se você se emocionou com a história de Lúcia e Rajado e acredita no poder transformador dos animais, não se esqueça de se inscrever aqui no Contos de Galopes. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras aventuras. Seu like neste vídeo é muito importante para nós. Ele nos ajuda a alcançar mais corações e a espalhar essas mensagens de esperança e amor. Então, se você gostou, por favor, deixe o seu gostei agora mesmo. E queremos muito saber a sua opinião. O que você achou do desfecho surpreendente desta história? Qual parte mais te emocionou? Você já teve alguma experiência com um animal que parecia entender tudo ou que te ajudou de uma forma inesperada? Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é o que torna a nossa comunidade Contos de Galopes tão especial. Queremos ler suas histórias, suas reflexões e saber como os animais tocaram a sua vida. Comente, compartilhe suas emoções conosco. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Incrível! Lembre-se, o amor e a lealdade podem vir de onde menos esperamos, muitas vezes no trote suave de um cavalo de coração nobre. Até a próxima história, aqui no Contos de Galopes. Fiquem com Deus e cuidem bem dos seus animais.